Isaías capítulo 55. É um trecho muito lindo da palavra de Deus, cheio de promessa. Isaías capítulo 55. Diz assim: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Claro que você tem que entender que esta é uma linguagem figurada. A Bíblia não está mandando você sair daqui para comprar leite, vinho. Isso é uma linguagem figurada das necessidades que nós temos, representada pelo vinho, pelo leite aqui. Versículo 2: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a quem? A Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Amém? Pai, nós nos alegramos só de ler a Tua palavra, porque a Tua palavra é eivada, Senhor, é carregada de promessas maravilhosas. Obrigado porque nós somos este povo, esta nação, Senhor, que não te conheceu como o povo de Israel te conheceu. A igreja, Senhor, é este povo que tu tinhas preparado, Senhor, para esta grande revelação, Senhor. A revelação de um reino prometido a Davi, uma revelação, Senhor, de algo que seria, Senhor, tremendo. E nós estamos aqui desfrutando disso, Senhor. Pai, nós cremos que a Tua palavra, Senhor, é poderosa, e quando ela é dita com fé, com autoridade do Espírito Santo, ela não volta vazia, ela prospera naquilo que foi designada. Pai, obrigado, porque nós temos essa confiança de que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Tu estás conosco aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Povo de Deus, diga amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor? Vamos lá?
dia, igreja. Comece a se preparar. Deus vai falar contigo nesta manhã. Fecha os teus olhos. Comece a render a Ele toda a adoração. Coloca a mão no seu coração e comece a adorar a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Deus. Tu és maravilhoso. Aleluia. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Comece a sentir a chuva de Deus na tua vida nesta manhã. Ele quer falar contigo coisas novas, poderosas do seu reino. Aleluia. Render a Ti, render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar, te imaginar, te imaginar é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez mais por Ti. Oh Senhor, Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me, Deus, leva-me além. Leva-me além. Peça isso a Ele. A um nível mais profundo de intimidade
contigo, ó Senhor. Leva, Senhor, leva o teu povo além. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Vai pedindo ao Senhor mais do poder dele na tua vida. Senhor, sem ti eu não posso fazer nada, Senhor. Eu preciso mais do teu poder. Eu quero ter um relacionamento contigo, Deus, íntimo, de amigo, Deus. Por isso eu preciso mais do teu poder, mais da tua unção. Aleluia, aleluia. Mais do teu poder. Aleluia. Mais do teu poder. Aplauda o Senhor. Aleluia. Você é especial para Deus. Aleluia. Justificado, justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado eu serei. Livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de glória em glória, de fé em fé, e graça, graça sobre graça. O que? Não escutei. Com graça sobre graça, salvo, eu sou salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Tem certeza disso? Eu quero alegria, aleluia. Vamos lá! Justificado, justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado eu serei, através de Cristo. Sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça. Derrama, Deus! Graça sobre graça, salvo, eu sou salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, salvo, eu sou salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. 1, 2, 3, 4. Salvo, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, salvo, salvo, salvo pela graça,
mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Salvo! Somos salvos, Deus! Oh, Deus, muito obrigado, Deus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por tua vida em mim, pela tua igreja, pela minha família. Comece a adorar a Deus, porque Ele é teu Pai, Ele é teu amigo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, eu não sou do mundo. Então a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Do Senhor é a nossa força. Eu te agradeço, meu Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe me não desistiu. Você não se esqueceu. Você não se esqueceu. Você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Mais uma vez. Pra terminar.
aplauda ao Senhor. Você quer adorar a Deus? Começa a erguer suas mãos ao Senhor. Seja adorado o Deus que vive. Seja adorado aquele que reina, todo ser vivente se prostra aos teus pés. Seja adorado por toda eternidade. Aquele que venceu a própria morte. Aquele que sarou minhas feridas, o Verbo vivo, o meu pão vivo, ergo minhas mãos para te adorar, o meu amigo, o meu abrigo, ergo minhas mãos para te adorar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, adora a Deus. Começa a adorar ao Senhor. Ele é teu amigo. Seja adorado por Deus, o Deus que vive. Aleluia. Seja adorado aquele que reina, todo ser vivente se prostra aos teus pés. Seja adorado, Senhor. Seja adorado por toda a eternidade. Aquele que venceu a própria morte. Aquele que sarou minhas feridas, o Verbo vivo, o meu pão vivo, ergo minhas mãos para te adorar.
o Verbo vivo, o meu pão vivo, ergo minhas mãos para te adorar, o meu amigo, o meu abrigo, ergo minhas mãos para te adorar. Oh, aleluia. Vamos adorando a Ti, Deus, nesse lugar. Oh, Pai. Começa a adorar a Deus. Fala com Ele. Aleluia. Para te adorar. Eu queria aproveitar esse momento, perguntar àqueles que necessitam de uma oração nessa manhã, que chegaram aqui com algum tipo de enfermidade, seja no corpo, seja na alma, seja na sua emoção. Queria pedir que você viesse até aqui à frente para que nós pudéssemos estar recebendo desse nosso Deus, desse pão vivo que foi cantado aqui. O Deus que sara, o Deus que cura, o Jeová Rafá, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que é aquele que, agindo eu, quem impedirá? Deus forte, braço forte. Venha sem medo, venha sem questionar, venha apenas confiando no Deus que vive e reina nos dias de hoje, o Deus de eternamente. Você vai, se você puder, você vai colocar a mão aonde você está enfermo. Se não puder, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar e você apenas tem que ser como uma criança. Apenas crer. Apenas crer. Porque é o Deus que opera o milagre. Nós só precisamos crer e confiar. Senhor, em nome de Jesus, eu ergo minha mão agora, Senhor, e te peço, ó Deus, que tu sondes. Tu és aquele que sonda cada coração. E tu sabes, ó Deus, onde há cada enfermidade aqui, cada doença, cada dor, cada mal. Às vezes os médicos dão uma sentença para nós, mas a sentença para nós não vem dos médicos. Porque tu és o médico dos médicos. Tu alteras toda a ordem humana. Tu és aquele que pode transformar todas as coisas a qualquer tempo e a qualquer hora. Portanto, Senhor, eu te apresento essas pessoas que aqui estão. E te peço, Senhor, no teu nome, sara, cura agora, Senhor. Aonde tiver a enfermidade, toca agora, Senhor. Como tu tocaste naquela mulher, como aquela mulher tocou em ti quando estava com fluxo de sangue, que essas pessoas agora se sintam tocadas por ti, Senhor. E aonde há enfermidade, haja cura, haja renovação, haja mudança de célula, de sangue, de nervo, de órgão, porque tu és o Deus que criou, Senhor, cada um deles. E eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que haja fé no coração desses homens e mulheres, para receber de ti e confiar que tu és o Deus de cura, o Deus que sara. Tu sara todas as dores, todas as enfermidades, todo mal. E eu agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus, os declaro curado. Em nome de Jesus, esta enfermidade não existirá mais, para a glória do teu próprio nome, Senhor. E essas pessoas voltarão e testemunharão de ti, Pai, para louvar e honrar ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração,
Só Tu, Senhor. Só Tu, Senhor. És o único que pode curar. Em nome de Jesus, sejam curados agora. Aleluia. Pode voltar ao seu lugar. Não se preocupe com os sintomas. Não se preocupe com o que ainda vai aparecer, porque Deus já está agindo. Aleluia. Você pode se assentar agora. Obrigada ao Ministério de Louvor, pelos louvores, pela inspiração. As crianças já podem se retirar para a escola dominical. Fica aqui não só o conselho, mas a sugestão: traga seu filho para a escola dominical, esforcem-se, cheguem cedo, porque é lá que eles aprendem de como caminhar com o Senhor desde tenra idade. Alguém nos visitando hoje pela primeira vez, nessa manhã aqui? Aqui tem um casal. Eu acho que eu já sei a história de vocês. Vocês vieram através da internet, do MMI, não foram vocês? Viu como eu estou sabendo? Que bom. Mais alguém visitando aqui também? Vieram convidados por alguém? Vieram? Amém. Eu vou pedir vocês que fiquem de pé, para que vocês possam receber esses aplausos como um forte abraço dessa igreja. É a forma que nós temos de dizer que vocês são muito bem-vindos e que aquilo que vocês necessitarem, precisarem, qualquer informação, os pastores estão aqui. Eu e meu esposo estamos aqui no final do culto para estarmos conversando, falando com você. Sejam muito bem-vindos. Nós temos aqui uma agenda, algumas coisas para estarmos falando. E eu queria estar começando agora, hoje é domingo, amanhã, segunda-feira, nós já estamos começando com a segunda turma deste ano do Casados para Sempre, do MMI, e nós já vamos estar aqui amanhã começando a primeira aula. Já tivemos a aula que é para todos, né, a pré-reunião, e na segunda-feira nós já estamos começando com o curso de Casados para Sempre, a todo vapor. Que o Senhor fortaleça os nossos líderes e que aguardamos para dezembro mais milagres, mais transformações, mais casamentos renovados, fortalecidos na força do Senhor. Deus abençoe aí esse início de trabalho. Queria estar falando também que na quinta-feira nós temos o culto de quem? O Ed. Então, você que é homem, dá glória a Deus aí. Isso aí, você é convicto mesmo, né, Sandro? Então, quinta-feira, culto dos Eds, e o tema é bastante interessante, que é um tema muito atual, que será o homem, a homofobia e o preconceito. Então, o pastor Francisco, vai estar ministrando aqui aos Eds, como lidar com tudo isso, de uma forma que não seja preconceituosa, mas que também não seja de uma forma de conivência com essas questões que têm se levantado, do pecado, das coisas que contrariam a palavra de Deus. Então, é bastante interessante, e eu diria assim, é uma forma até de você estar aprendendo, você, homem, está aprendendo como lidar com isso lá fora, informando aos seus colegas de trabalho, ensinando a palavra de Deus através dessas explicações. Então, não falte, traga amigos, traga convidados, traz aquele colega de trabalho, traz aqueles colegas que às vezes a gente tem que são homossexuais, esse é que tem que estar aqui, e isso vai ser bastante interessante, tá bom? Então, o culto dos Ed. No sábado, nós temos o culto das mais lindas, as mais maravilhosas, que são quem? As MEDs, pois é. Então, no sábado, às 20 horas, as mulheres em Deus, nós estamos aguardando aqui para o nosso culto. Nós temos algumas novidades para estar falando, algumas coisas que vão interessar vocês, mas que eu também não vou adiantar hoje, vocês vão ter que vir para saber o que é, tá bom? Então, sábado, às 20 horas, o nosso culto das MEDs e depois, no finalzinho, a nossa confraternização ali fora. O pastor Carlos já esteve falando aqui a respeito de um curso que será ministrado aqui para a liderança. E aí, no domingo passado, algumas pessoas me perguntaram assim, pastora, mas
esse curso é só para quem já trabalha na igreja, é só para quem já é professor, para quem já é diácono. Não, eu quero deixar claro que não. Esse curso é um curso de liderança, mas que não é necessariamente para pessoas que já são líderes. Pelo contrário, esse curso ele vai ajudar pessoas, quem sabe, a descobrir, né, essa liderança que você ainda não descobriu em você, ou para que possa começar aí uma formação. Às vezes você precisa de ter um pouco mais de liderança, às vezes no seu trabalho, nas coisas pertinentes à igreja. Então, esse curso é para isso, é para toda a igreja, está aberto para toda a igreja. Vai acontecer no dia 12 de outubro, é um feriado, é o feriado da Cidinha, e nesse aspecto nos favorece, porque aí podemos estar todos em casa, né? Então, dia 12 de outubro, esse curso vai ser de 9 às 17 horas, é o dia todo, e por isso nós estamos cobrando uma taxinha de R$20, não para lucro nosso, mas para que nós possamos estar aqui preparando um almoço gostoso para todos nós. Eu quero informar também que neste dia, aqueles casais, poxa pastora, mas a gente em casa, eu e meu marido, os dois querem fazer, como é que eu faço com meus filhos? Nós vamos estar com uma escala de professores ou de voluntários, mesmo que você não seja professor, mas diz, pastora, não vou fazer o curso, posso ajudar? Pode vir ficar com as crianças, com os filhos dessas pessoas que estarão fazendo aqui, então, o curso. Então, não tem desculpa, vai ser uma bênção, e eu preciso apenas que você dê o seu nome no final do culto para mim, ou para a diaconisa Suzana, para que nós possamos estar organizando em termos de quantidade, e até porque tem apostila, né, pastor? Também, né? Vai ser distribuída uma apostila e o palestrante vai precisar saber quantas apostilas precisa trazer. Temos aí também retiro de carnaval. Anderson, como estamos? 9 vagas. Pegar ou largar, gente. 9 vagas para o retiro de carnaval. Nós vamos estar nos preparando. Eu e o pastor Carlos já estamos com já estamos elaborando como será os eventos de cada dia, os cultos, a palavra, e a gente está assim vibrando, porque será uma grande bênção. Então, você que ainda não se inscreveu, temos apenas 9 vagas. É legal que você possa estar fazendo isso a partir de agora, porque aí você tem a oportunidade de pagar as prestações ali no carnezinho, fica mais suave, fica mais fácil. Então, se você assim precisar, procure o Anderson, procure a Suzaninha ali da livraria, e eles vão estar passando maiores informações para vocês, amém? Quem já se inscreveu nesse retiro aí? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Bastante gente, legal. Você que não se inscreveu, se inscreva, porque nós só temos 9 vagas, e já estamos com inscrições de pessoas de fora querendo participar, mas nós estamos dando prioridade para a igreja. Eu queria estar falando também a respeito dos professores. No dia 7 de setembro, também um feriado, a Suzaninha, ela faz o curso da APEC. É um curso muito interessante, que ele aperfeiçoa professores na escola dominical. É um curso que é específico para isso, é uma dinâmica e uma didática específica para a escola dominical. Nós já tivemos aqui uma ministração maravilhosa por ela, mas tivemos poucas pessoas. Então, nós estamos, desta vez, ministrando novamente esse curso, 7 de setembro, de 9 às 14, para que você possa estar participando. Então, professores da escola dominical, é uma convocação que vocês estejam aqui nesse dia. Nós estamos cobrando R$10 só para podermos também preparar o almoço desse dia, para você não ter que sair daqui correndo e ainda ter que fazer almoço. As obras eu vou deixar para o pastor Carlos estar falando, e no sábado que vem, às 9 horas da manhã, nós estamos convidando aquelas pessoas que chegaram para nós aqui para um café da manhã, porque nós temos uma prática aqui nessa igreja. Nós gostamos, nós somos pastores mesmo, e nós gostamos de estar junto com as pessoas e conhecendo um pouco mais daqueles que
fizeram dessa casa aqui, desta igreja, o seu lar espiritual, da onde você recebe porção de Deus toda semana, né? Então, nós estamos aqui no sábado, próximo sábado agora, às 9 horas da manhã, fazendo esse café com os novos. Você que chegou para cá desses 6 meses até agora, para trás até agora, então, que você possa estar vindo, para que vocês possam ter a oportunidade de conversar conosco, tirar suas dúvidas, e nós também estarmos conhecendo melhor vocês, e depois apresentando vocês para a igreja, para que a igreja também conheçam quem está chegando para essa nova família, tá bom? Então, sábado que vem, 9 horas, para você que chegou aqui de 6 meses para cá. Pastor, quer falar sobre as obras que vão iniciar? Dia 7 de setembro também, culto da juventude, culto dos jovens, às 19 horas. É um sábado, os líderes pedem para estarem avisando. Olha, esses cultos têm sido uma bênção. Meus irmãos, nós começaremos amanhã. Walter está por aí? Não, né? Hoje ele trabalhando. Vamos começar as obras aí da igreja. Precisamos consertar esse telhado para poder expandir. Quantos creem que este lugar vai estar cheio de pessoas adorando a Deus aqui? Eu creio, irmãos. Eu creio. Eu aprendi que a gente tem que se posicionar em fé. Tudo na vida é assim. Pastor, ainda tem cadeiras vazias ali. Eu sei, mas eu estou me posicionando porque eu creio que este lugar aqui vai estar lotado de pessoas adorando a Deus em espírito e verdade. Então, é um ato de fé. E nós vamos trabalhar para isso. Novembro, eu e minha esposa estamos indo para o Instituto Haggai, 5 dias de curso em Campinas. Talvez você não saiba o que seja o Instituto Haggai, é um instituto internacional que treina líderes no mundo inteiro. E é um curso avançado. Inclusive, para fazer o curso, eles exigem que você tenha um certo nível, porque, na verdade, os 5 dias que nós vamos estar lá, nós vamos estar discutindo algumas propostas de trabalho, inclusive de evangelismo. Eu devo voltar de lá com a minha mente oxigenada para que a gente possa alcançar mais pessoas para Jesus. Esta é uma dificuldade do meu ministério. Se vocês observarem, eu sempre estou pregando para a igreja, eu sempre estou ministrando a igreja. E falar para a pessoa que não é cristão para mim, eu tenho uma certa dificuldade, porque são coisas simples que têm que ser ditas. Você não tem que complicar, o evangelismo é simples. O complicado sou eu mesmo, que quero aprofundar. Às vezes eu até mato uma pessoa, porque eu começo a falar de coisas tão profundas que a pessoa às vezes não tem nem condições de estar ouvindo. E eu tenho que aprender. Eu aprendi que aquilo que a gente não sabe, a gente tem que aprender. E que nunca é tarde para se aprender. Ninguém sabe tudo, ninguém pode tudo. Todos nós estamos sempre prontos a aprender um pouquinho. E eu penso que há muito ainda que fazer em termos de igreja. Nossa igreja só está se preparando para decolar, irmãos. Né? Tá vendo esse pessoal tocar aqui, eu fico pensando, daqui a algum tempo a gente fazer um CD em nome do Ministério Nova Vida Ágape, né? Preparar um CD. Hoje em dia isso tudo é possível, plenamente possível, e divulgar o Evangelho também através da música. Mas eu quero, nesta manhã, dizer que todas essas coisas que a gente sonha fazer só são possíveis e continuarão sendo possível na medida em que a gente entender esse aspecto financeiro também da igreja. Porque há uma promessa, e eu quero que você tenha isso no seu coração. Deus não vai fazer chover dinheiro na sua casa. Não é uma promessa desvairada, como alguns prometem, mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades seriam supridas, amém? Significa o seguinte: aquilo que você realmente precisar, Deus fará chegar nas suas mãos. Porque esta é a promessa dele. E ele promete que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Eu acho difícil, por exemplo, um lar, uma família ter vida abundante com escassez. Né? Já diziam os portugueses lá em Portugal, quando eu fui missionário lá,
casa que falta pão, todo mundo briga e todo mundo tem razão. Eles falavam assim mesmo, e é verdade, porque não há prosperidade que não se integre, prosperidade emocional, prosperidade espiritual, de vida com Deus, e prosperidade também na parte financeira, material. Por quê? Porque nós somos uma trindade, irmãos. Você não é só material, você só não vive em função das coisas materiais. Você não é só emocional, né? É como aquela história do rapaz que ama muito a moça, diz: eu te amo muito, eu quero casar com você. Tudo bem, é muito importante, mas vai trabalhar, meu amigo. Você vai ter que sustentar uma família. Dá para entender isso? Diga amém. Então, e a vida não é só coisas materiais e emocionais. Há um momento em que você percebe que você precisa da vida de Deus dentro de você, porque é essa vida de Deus que gera força, alegria, esperança, tudo que você precisa para continuar. Então o ser humano é o composto dessas três coisas, e essas três coisas sempre têm que estar sendo trabalhadas, tanto na área espiritual. Você não adianta você dizer: eu sou só espírito, eu sou tão espiritual, mas você tem conta para pagar na segunda-feira. Você tem que se relacionar com as pessoas, a questão emocional. Você vive num mundo de relacionamentos, em casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Então, o que acontece? Se você não cuidar dessas áreas como elas devem ser devidas, você vai andar manquejando. E eu, quando falo da área material, eu sei que muitas discussões, muitas brigas, às vezes, que surgem dentro do lar, estão diretamente ligadas à questão financeira. Porque, olha, está tudo muito bom, mas vai lá a Light e corta a tua luz. E aí a mulher chega para o marido: você não pagou a luz? Né? Você acha que isso vai ser coberto de beijinhos logo mais? É ruim, ela vai botar uma calça jeans e vai dizer: dorme para lá, seu sem vergonha, você não honra seus compromissos. Eu estou tentando dizer a você que Deus tem uma previsão de suprir em cada área da nossa vida. E o mecanismo que Ele deixou para suprimento da área material chama-se dízimos e oferta. Por quê? Deus não precisa do seu dinheiro. Mas o único outro Deus que faz as pessoas matarem, roubarem, se prostituírem, mentir, chama-se dinheiro, irmãos. Você sabe que quando você lida na área criminal, você tem que saber quando uma pessoa comete um crime, qual a razão, a motivação do crime. A motivação do crime. Então, às vezes é uma motivação passional, né? Mas na maioria das vezes, a motivação é pecuniária, dinheiro. Então você vai ver, por que a pessoa foi fazendo isso? Você vai puxando, no final é o metal mal usado que se torna vil porque é mal usado, vil metal. E aí a gente começa a perceber que a vida material, a vida financeira tem tudo a ver com o equilíbrio da nossa vida. Portanto, Deus disse assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E Ele faz um desafio. Ele diz assim: vocês querem saber? Vocês querem saber por que vocês não estão sendo abençoados? Eu estou relatando aqui Malaquias, capítulo quê? 3, que fala sobre esse tema. E ele diz assim: me prova nisso. Sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas, para ver se eu não abrirei as comportas do céu, as janelas do céu, para que haja. E aí entra a fé. Tem gente que tem fé para crer que Jesus morreu na cruz para ser salvo, mas não tem fé para crer que esse mesmo Jesus que leva você à vida eterna é o mesmo Deus que pode e quer abençoar a sua vida financeira. Por que Ele criou isso? Porque Ele quer dizer a você que Ele é o Senhor da sua vida. O dinheiro é o meio pelo qual Ele resolve problemas nesta área, mas é Ele o Senhor da sua vida. E eu creio que quando você se posiciona em fé e diz assim: eu vou assumir a palavra de Deus, eu vou praticar a palavra de Deus nessa área, eu não quero desequilíbrio nessa área, então você começa a fazer duas coisas. Primeiro, ser submisso, obedecendo a palavra. Segundo, começa a experimentar uma fonte de recurso que você precisa, que todos nós precisamos. Amém? Então,
eu quero, nesta manhã, servir ao Senhor junto com vocês, com os dízimos da oferta. Vamos fazer isso em nome de Jesus, amém? Aleluia. Isso, pega o envelope. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Pai, nós entregamos em Tuas mãos, pela fé, aquilo que é em obediência à Tua palavra, os nossos dízimos e ofertas. E eu profetizo a abundância prometida sobre a vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Entrega aqui aos nossos irmãos.
Só esse refrão, Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz. Sim, Jesus. Meu viver. Senhor Jesus, eu quero te pedir que a tua palavra mais uma vez acrescente e mude o nosso viver. E pela fé eu já te agradeço, Senhor. Amém. Alguém fez aniversário durante essa semana? Quero agradecer a Deus pela sua vida. Amém? Quem está fazendo? É a mãe ou a filha? As duas? Mariana também? Tudo bem. Mariana, beleza. Vamos abençoar a vida das nossas irmãs? Vamos colocar de pé. Pai, nós estendemos as nossas mãos num gesto de bênção sobre a vida das tuas filhas e pedimos, Senhor, que neste momento, em nome de Jesus, tu coroes com a tua mão também poderosa, livrando, guardando, dando aquilo, Senhor, verdadeiramente elas necessitam. Às vezes nós pedimos coisas, Senhor, mas a tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Por isso, em nome de Jesus, olha a vida das tuas servas, olha o coração e concede-lhes segundo o propósito que tens, Senhor. Senhor, sabemos que tu tens muitas bênçãos a dar. E por isso, pela fé, nós te agradecemos e as abençoamos. E que a igreja diga amém e amém. Parabéns. Deus abençoe. Glória a Deus. Por mim eu ficaria aqui a manhã toda escutando, porque é um som agradável, o sopro, eu acho um instrumento muito lindo. Vou pedir que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo de número 94. Eu tenho insistido, eu prego muito sobre o reino de Deus, mas nós sabemos que a mensagem do Evangelho, as boas novas do Evangelho, se revela na igreja. Porque o reino de Deus ele não vai se revelar no botequim, nem no campo de futebol, nem no meio da torcida. O reino de Deus ele vai se revelar através da igreja. Por isso muita gente confunde até reino de Deus e igreja. São duas coisas diferentes. E eu quero insistir porque tem muitas pessoas que acham que não há necessidade para viver com Deus, não há necessidade de frequentar uma igreja, ou estar ligado a uma igreja, ou participar da vida de uma igreja. Algumas pessoas têm a impressão que basta apenas crer em Jesus, aceitá-lo como Salvador. Pastor, eu não preciso me envolver. E hoje eu estou aqui para dizer a você que não é essa a mensagem da palavra de Deus. Primeiro porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos congregar. Diga amém, por favor. Há uma orientação bíblica que nós devemos nos congregar. Mas eu quero me ater às questões filosóficas dessa congregação. Porque é isso que lá no fundo você vai perguntar assim, por que devo ir à igreja? Por que eu devo fazer parte de uma igreja? Por que eu devo me envolver numa igreja? Qual o motivo disso? Eu não posso viver para Deus sem precisar estar envolvido com uma igreja? Muitas pessoas acreditam nessa questão. E hoje eu quero mostrar para você que a igreja tem um papel específico no plano de Deus. A igreja não é um projeto de homens. A igreja não é algo que algum camarada muito sabido, malandro, disse assim, vou reunir o pessoal para poder estar junto e tirar dinheiro deles. A igreja não nasceu por causa disso, irmão. A igreja nasceu por outro motivo.
embora tenha muito malandro por aí, eu devo reconhecer. Mas a igreja, ela tem uma razão de ser para Deus e para nós, como membros do corpo de Cristo. Aqui o Salmo de número 92, versículos 12, 13 e 14. Eu falei 94? Então, como é que a gente usa quando está escrevendo lá direito? Digo, 92. Antigamente, quando não tinha computador, e que era tudo datilografado, o escrevente, o juiz falava alguma coisa errada, aí ele, não é isso, digo, aí mudava. Ok, então, 92, versículo 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado aonde? Na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então ele diz mais: na velhice darão ainda frutos, minha sogra que o diga, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há o quê? Injustiça. Bom, irmãos, uma das coisas importantes que nos move a nos envolver com a igreja é a gente ter escala de valores. Eu não sei se você de vez em quando dá uma checada, mas de vez em quando eu faço uma checada na minha escala de valores. Porque são essas escalas de valores que movimentam a sua ação da vida. Por exemplo, na sua escala de valores, o trabalho é importante. Senão amanhã, segunda-feira, você ia ficar o quê? Ia ficar deitado até mais tarde, se você não precisasse trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar as contas. Então, na escala de valores, pelas circunstâncias, você coloca o trabalho como uma coisa importante. E a escala de valores em nossa cognição, no nosso pensamento, influencia as nossas atitudes, nossa visão do mundo, nossa vida, a influência pela nossa escala de valores é constante. Alguém te convida para alguma coisa e você diz assim: olha, eu vou ver. Quando eu falo assim, eu vou ver, eu vou consultar a questão de horários, de compromisso, mas também qual é o grau de importância que aquilo que eu estou convidado a participar tem na minha vida. Não é assim que acontece? Então essa escala de valores, ela sempre está sendo consultada aqui dentro de nós. Por exemplo, alguém convida para você e diz assim: puxa, segunda-feira a gente vai fazer um passeio legal lá no Alto da Boa Vista. Quer vir com a gente? Qual a sua resposta de imediato? Não, por quê? Na sua escala de valores, segunda-feira não é para isso. Segunda-feira você tem que ganhar o pão. Eu estou tentando situar você aqui. O que acompanha a nossa escala de valores vai marcar. Então a nossa escala de valores ela é feita pelo nosso caráter, pela nossa personalidade. A nossa escala de valores é feita pela visão que nós entendemos de Deus, do reino de Deus, pela visão do que o mundo representa, pela visão de nós mesmos. E aí a minha pergunta é: até onde a palavra de Deus influencia a sua escala de valores? Essa é uma questão muito importante, porque de vez em quando, como pastor, eu tenho que ouvir algumas coisas assim: pastor, eu não vou vir à igreja porque eu tenho que fazer isso e aquilo outro. Às vezes coisas que eu entendo que realmente a pessoa tem que fazer, mas coisas que eu fico pensando assim, não falo para a pessoa, porque a gente tem que respeitar os níveis espirituais das pessoas. Mas como eu estou falando em geral, não estou falando em particular, eu posso descer o cacete aqui e falar à vontade. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Não estou falando para ninguém em particular. Mas, por exemplo, para mim é complicado quando vocês assim: olha, domingo eu não vou à igreja porque eu fui convidado pelos meus familiares, pela minha sogra, para ir fazer um passeio lá na praia tal.
Isso para mim é meio complicado, porque na minha escala de valores, por mais que eu goste de praia, por mais que eu goste de passeio, domingo é dia do Senhor. A Bíblia diz lá no Velho Testamento que um dia tem que ser consagrado a Deus. Os muçulmanos consagraram a sexta-feira, os judeus consagraram o sábado e os cristãos consagraram o domingo. Por quê? Porque lá no início da igreja, quando os mártires, quando o apóstolo João estava prisioneiro numa ilha de mármore como escravo, o apóstolo João que escreveu o Apocalipse, ele só podia parar para cultuar a Deus no domingo, porque era o primeiro dia da semana que o imperador César dava de descanso para os escravos. Então, domingo passou o dia da adoração. Ao invés de deles descansar, eles descansavam na presença de Deus. Estou dando um exemplo. Isso se perdeu ao longo do tempo, mas a própria história do mundo cravou isso. Porque na maior parte dos países do mundo, e nos países cristãos do mundo inteiro, é assim: domingo não se trabalha normalmente. Por quê? Foi um dia consagrado. Só que a turma começou a fazer igual faz com a Semana Santa, que deixou de ser a semana da morte e ressurreição de Jesus, que comemora a Páscoa, para ser a semana do coelho, que dá ovo de Páscoa. Começa a haver um torcer. E nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma nos deixar levar por isso. Porque nós somos um povo que temos um compromisso com a Bíblia. Diga, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Diga, ela é a regra da minha vida. Amém? Então, algumas religiões, mesmo cristãos, às vezes não levam muito a sério este livro. Mas nós não podemos deixar. Então, dando esse preâmbulo, eu quero dizer a você que você precisa saber o que a igreja é, quem é a igreja e o que é fundamental nessa escala de valores da igreja, que são os filhos de Deus. É importante isso. Nós lemos aqui que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados aonde? Na casa do Senhor. Então a primeira coisa que você tem que saber, que um cristão, para crescer em toda a sua dimensão, ele tem que estar ligado à casa do Senhor. Essa não é regra minha, da Nova Vida, ou qualquer igreja evangélica. Tem pessoas que chamam a gente de barata de igreja, de fanático, de carola. Quantos já tiveram esses? Não, você só vive para a igreja, leva a cama para lá, sei o quê, né? Essas coisas todas. Mas eu não posso entender diferente, porque a Bíblia diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor. Então está dizendo que o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual está diretamente ligado quando eu estou plantado, quer dizer, eu estou envolvido na casa de Deus. Então, já começa a dizer para você que é impossível alguém crescer na fé, se desenvolver na fé, apartado da igreja, sem estar envolvido em alguma área da igreja. E quem faz essa previsão não sou eu, é a palavra de Deus. Então, eu não posso ser aquele cristão simpático, pastor, tudo bem, mas eu não me envolvo, porque a igreja é problema, é dor de cabeça. É verdade. Você pega um montão de gente, de idades diferentes, valores diferentes, famílias diferentes, experiências de vida diferentes. Olha, mistura e bota todo mundo junto aqui. Você acha que e tudo isso ia fluir sem nenhum problema? É ruim. Olha para a sua família. Então aqui é a família de Deus. Só que a Bíblia diz que este lugar aqui é um lugar de transformação. Portanto, aquele que chega com alguns problemas,
na medida em que Deus vai trabalhando, vai mudando. Gente, se me dissesse lá atrás que um dia eu ia ser pastor, eu ia dar boas gargalhadas. Porque isso na minha cabeça nunca passou no passado. Mas uma vez que entrei na igreja, que comecei a se envolver, Deus começou a trabalhar. E é assim que vai fazer. Você tem um tempo de vida aqui. Sacode a pessoa assim, se você tiver amizade, sacode seu irmão. Você tem um tempo de vida nessa terra. Aí ele vai dizer assim, eu já sei. Mas lembra ele assim, passa rápido. Passa rapidinho. E é nesse tempo que Deus quer que você floresça aqui. Amém? Você floresça aqui. Então, vem aqui comigo em Efésios capítulo 5. Vamos lá. Efésios capítulo 5. Versículo 23. Você sabe que de vez em quando a gente olha para um garoto desse aí na igreja. Às vezes, não sei se você pega fotos antigas e vê aquela menina agora que é uma moça, criancinha, e diz, meu pai, olha que fulana como é que era. E você dá um acorda assim, um sacode assim, caramba, o tempo está passando. Efésios 5, 23 a 33, diz o seguinte, a palavra de Deus. Falando a respeito do casamento, né? E diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher. E diz assim, como também Cristo é o quê? É o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então você começa a entender que a igreja não é invenção de homem nenhum. Ela é o corpo de Cristo aqui na terra. Corpo físico. Pastor, onde está o corpo físico da igreja, de Jesus? É a igreja. A igreja é o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que ele é o cabeça. Através do Espírito Santo e da palavra, ele coordena esse corpo. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a quem? A Cristo. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Fique tranquila que eu não vou pregar sobre isso. Mulher, fique aí. Hoje eu quero usar outra parte. Versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. A igreja é tão importante que Jesus se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar, por que tudo isso? Por que Jesus se sacrificou pela igreja? E a versículo 27 diz assim, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e o quê? Sem defeito. Ah, é? Por isso que a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, porque o processo de Deus está acontecendo. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, dela cuida. Ah, então Deus, Jesus, alimenta e cuida, porque diz assim, como também Cristo o faz com... Então Jesus alimenta a igreja, diga glória a Deus. Diga, Jesus cuida da igreja, dê glória a Deus. E versículo diz, quem é essa igreja? Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, se unirá, a sua mulher, se tornarão uma só dos caras. Normalmente os pregadores usam isso aqui para falar sobre o casamento. Hoje eu estou usando isso aqui para dizer
qual é a relação de Jesus com a igreja? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e quem? E a igreja. Irmãos, a igreja é a união do divino consagrado. Diga isso para mim. A igreja é a união do divino com o humano, com o humano. A parte humana você entende, é você. E a parte divina vem pela palavra e pelo Espírito Santo. É esse mistério da igreja. Deixa eu contar uma coisa para você. Há um mistério tão grande na igreja, que às vezes você fala coisas simples para uma pessoa, oriundos da palavra de Deus, e aquilo vai lá dentro da pessoa e provoca coisas maravilhosas. Quantos já tiveram essa sensação de dizer assim, caramba, eu falei aquilo para a pessoa e deu uma mexida legal na pessoa, e você não esperava que aquilo fosse mexer com a pessoa. Quantos já tiveram essa experiência? Esse é o mistério, que a igreja faz coisas que aparentemente são simples, mas ela está eivada da unção, da graça, do poder do Espírito Santo, e aquilo que parece simples opera coisas maravilhosas. Irmãos, para para pensar, vamos parar para pensar aqui. Nós pregamos sobre a vida eterna, e a razão do Evangelho é levar o homem a Cristo e a viver com Ele. Alguém aqui já foi no céu? Teve algum santo aqui que já foi no céu? Pastor, já fui no céu e eu vi lá, realmente o céu existe. Alguém aqui já foi lá? No entanto, você acredita. E as pessoas creem também quando você prega. Por quê? Aí eu vou falar igual falar na Assembleia de Deus. Mistério, irmão. Que mistério? É esse mistério que eu acabei de ler aqui com você. Que nós lemos aqui em Efésios. Que ele diz assim, que grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Há um mistério. Este lugar aqui, eu falo isso nessa expressão para você entender, é um lugar mágico. Quem sobe aqui para pregar sabe o que eu estou falando. Você vem aqui pregar e de repente você começa a falar coisas que você nem colocou aqui no seu script para falar, porque Deus começa a te dar alguma coisa, porque Ele conhece cada pessoa que entrou aqui esta manhã. Ele conhece a sua vida e Ele sabe que o profeta que estiver aqui falando precisa falar alguma coisa, e Ele na hora ilumina. Grande é esse mistério. Deus não fala através da madeira, nem da pedra, nem dos pássaros. Ele usa homens. E a igreja é o corpo de Cristo para tornar esta obra espiritual visível. Tornar esta obra uma forma de acontecer. Todas as vezes que uma pessoa não se envolve na igreja, ela está atrofiando o corpo de Cristo. A negação de participação com o dom que Deus te deu. Lembra que essa mensagem surgiu lá quando eu fiz essas perguntas. Qual é o teu dom? Quem lembra dessa mensagem? Eu saí daqui e deixei você encafifado. Qual é o meu dom? Porque Deus, irmãos, Ele depende de que a igreja se coloque nas mãos dEle para que a obra dEle seja feita. E esta obra que nós estamos fazendo aqui na terra quer dizer que há esperança para o perdido, que há esperança para o doente, que há uma vida eterna, que tudo não acaba aqui, que Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem, esta vida, essa realidade, esses sinais que acompanharão a todos que creem, se manifesta através da igreja. E cada vez que alguém se nega a se envolver, ela está atrofiando o corpo de Cristo por meio dela. É como se fosse um vaso entupido que não está circulando sangue quando devia. Você sabe que quando uma pessoa não faz, parece esse vaso. Dá trombose. O corpo começa a sentir.
Porque alguns outros órgãos começam a fazer a função de um que deveria estar fazendo e não faz. Porque diz, não, pastor, a igreja é só para eu lá me alimentar espiritualmente e eu viver a minha vida. Desculpe qualquer coisa, não. Deus espera que você cumpra a sua missão nesse tempo que você tem aqui na terra, que é curto. Eis que o tempo de salvação se chama hoje. A Bíblia diz que há um tempo que Deus quer usar você nesse tempo. E eu vou contar uma coisa aqui para você. Quem se nega a trabalhar na obra de Deus aqui na terra vai primeiro. Entendeu o que eu falei? Ah, eu estou salvo, vou para o céu, mas eu não quero me envolver. Lembra da história? Na Bíblia, todos os homens que começaram a achar que estavam cansados demais, lembra do profeta Elias? Elias derrotou os profetas de Baal, aí depois Jezabel disse que ia matá-lo, a mulher do rei, a rainha. E ele fugiu. E lá nas suas lamentações do deserto, o que ele falou? Senhor, eu prefiro a morte. Não tem ninguém que crê. Todos dobraram os joelhos a Baal. Aí Deus responde para ele, não, há 7.000 que não dobraram. Você está pensando que é o único, cara? Não é não. Tudo bem, mas você está cansado? Unge fulano profeta no teu lugar. E logo depois, ele Porque para Deus, ouça, a continuação tua aqui só tem valor para realizar a obra dele, através do seu trabalho, através da sua vida. Por quê? Porque não há sentido para Deus você continuar no mundo para se perder no mundo. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Tem sentido para Deus. Deus está me dando uma boa vida para eu abraçar o mundo e viver para o mundo. Coisa boa, eu vou curtir, morramos e vivamos, comamos e bebamos, vamos aproveitar a vida. Irmãos, a vida abundante não é para viver para o mundo, a vida abundante é para viver para Cristo. Diga glória a Deus. Mesmo quanto à sua carne, diga glória a Deus. Eu pensei que era para ser feliz aqui. Felicidade aqui tem um nível alcançável. Não existe felicidade 100% nessa terra. Não vou falar sobre isso, mas você sabe o que eu estou falando. Então, a igreja é o corpo de Cristo. O cabeça pensa e o corpo executa. A igreja é a parte visível de Jesus. Quando você quiser mostrar alguém mostrar Jesus para alguém, diz assim, crê em Jesus. É a pessoa assim, me mostra Jesus. Se uma pessoa te perguntar para mostrar Jesus a ela, o que é que você faria? Tem um quadro lá em casa de Jesus na Santa Ceia. Ou tem uma figura dele ali. É assim que você mostra Jesus? Lê isso aqui. Lê bem alto. Sabe qual é a esperança da glória? Que as pessoas vejam Cristo em você. Olhe e diga, puxa, eu não conheço Jesus pessoalmente, mas aquela pessoa tem um amor que eu vou te contar. Esse deve ser o amor de Deus. Mas você está hermético, fechado, dizendo, pastor, eu já tenho muito problema. Irmãos, busque o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Você não vai fazer tudo, porque ninguém faz. Cada membro tem uma função. Mas você não pode ficar adstrito desta situação. Sabe por quê? Porque o mundo quer ver Jesus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Jesus fala sobre isso. Perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai e nós então creremos. E ele disse, Filipe,
Você está comigo há tanto tempo? Quem vê a mim? Porque as pessoas viam Deus em Jesus, não é porque Deus se transfigurava nele, é pelas atitudes que ele tinha. Então Paulo, para completar, disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que o mundo tem visto quando olha para a igreja? É a minha pergunta. O que o mundo tem visto quando ele olha para você? Você é a igreja. Feche os olhos e diga assim: eu sou igreja. Eu não sou toda a igreja, mas eu sou parte. Diga, eu sou membro do corpo de Cristo. Então, ouça, o grande segredo da igreja, que a igreja, irmãos, não é um corpo vivo, não um zumbi. Você sabe o que é um zumbi, né? O que é um zumbi? É um morto, ele se movimenta, mas não tem vida. Isso é uma ficção, você sabe, tem um filme até, como é o nome? Eu não sei falar, rapaz, fala bem alto. Que é aquele filme que a pessoa vira tudo zumbi, né? Então, ouça bem, o zumbi, na ficção, é a pessoa que se movimenta, mas não tem vida própria. Se você usa o seu corpo, o seu tempo, a sua vida, só para você, a Bíblia diz que você é considerado o mais miserável dos homens. Porque está pensando em Jesus só para te abençoar, só para angariar, só para ter o que precisa. E a Bíblia diz que isso não agrada a Deus, porque o grão de trigo só produz fruto quando ele morre. Alguma parte sua tem que se doar, tem que morrer, tem que se negar, para que esse tempo que você, pastor, eu tenho direito a isso, você tem direito a qualquer coisa, mas ouça, quem vive para Cristo tem que ter essa capacidade de dizer, eu fico pensando, irmãos, alguns ministérios na igreja, eu fico pensando, esse pessoal que trabalha com casados para sempre, eles podiam estar com os filhos dele, vendo televisão, poderiam estar cuidando de alguma coisa do seu interesse, fazendo algum curso para aprimorar a sua vida profissional, mas em algum momento eles entenderam uma coisa: eu preciso morrer para que nesse espaço aqui nasça uma coisa nova. Então, o corpo de Cristo, ele tem que ter essa capacidade de gerar vida. Paulo fala sobre isso. Vem aqui comigo. Paulo e Jesus. Vem aqui em Lucas 9, capítulo 9, versículo 60. Lucas 9 e 60. Jesus disse que quem só está preocupado com essa vida, ainda não entendeu o que é viver para Jesus. Vou ler todo o contexto para você, alguém. Versículo 57 diz assim: indo eles caminho afora, alguém disse, seguir-te-ei para onde quer que... Mas Jesus respondeu o quê? As raposas têm seus covis e as aves dos céus, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. O que ele respondeu? Permite-me ir primeiro sepultar? É uma razão justa? Eu disse assim, eu fico pensando se alguém dissesse assim para mim, Jesus pode tudo, né? O pastor não pode falar isso, mas, pastor, eu não posso vir domingo na igreja pela manhã, porque eu tenho que fazer aquilo, que não é sepultar o pai e a mãe.
coisas mais simples. Mas minha língua fica coçando para dizer à pessoa assim: olha, amigo, deixa isso para lá e busca o reino em primeiro lugar. É o que Jesus diz aqui. Ele chamou alguém e essa pessoa pediu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Versículo 60. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos. A Bíblia diz que quem não tem Jesus está morto. Morto nos seus pecados e delitos. Está morto porque não conhece a Jesus. Então ele diz assim, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e faz o quê? Vai e prega o reino de Deus. Versículo 61, ao outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro os despedidos de casa. Eu não posso sair sem a minha sogra. Eu não posso ir para a igreja sem a minha mulher. Ah, pastor, eu não vou para a igreja sem a minha mulher. Lê a Bíblia, meu irmão. Porque a Bíblia está dizendo assim. Mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu não vou dizer que você vai abandonar o seu marido, a sua mulher, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que lembra da escala de valores que eu comecei a pregar esta manhã? Dentro da sua escala de valores, estar envolvido com a igreja deve ser algo fundamental. E que você tem que ter o espaço certo. Senão, uma brecha sem precedente vai abrir e todo e qualquer motivo será motivo para você não vir à casa de Deus. Todo e qualquer motivo será a razão para você não frequentar os cultos. Sempre aparecerá alguma coisa de emergência, de necessidade, e você vai sendo tragado pelo mundo, vai sendo tragado pelos afazeres, e daqui a pouco você está desconectado do reino, morrendo espiritualmente, e o seu estado estando pior do que quando você começou com Cristo. Então há momentos em que você tem que dizer assim, deixa os mortos sepultar os mortos. Deixa os meus lá, eu não vou ficar querendo me despedir. Deixa que Jesus vai cuidar deles enquanto eu estiver buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Há um momento que você tem que ser igreja. Porque a igreja é isso. Essa capacidade de ouvir a voz de Jesus e obedecer. Jesus disse: aqueles que são a minha ovelha, ouvem a minha voz e segue-me. Não fica parado. Eu ouço a voz de Jesus e vou continuar fazendo o que eu quero fazer. Eu ouço a voz de Jesus e vou seguir o plano que me interessa. Não, se você ouviu a voz de Jesus, você tem que dizer assim: eu vou seguir as pegadas do Mestre, eu vou seguir a Jesus. E isso, irmãos, ninguém, mas ninguém pode fazer por você. É você que tem que ter essa capacidade de fazer isto. A igreja é um lugar muito especial, e eu não vou falar sobre isso porque meu tempo acabou. Mas eu posso dizer uma coisa para você: as maiores conquistas que eu tenho visto acontecem na igreja. A previsão estatística é de que até o ano 2020 e poucos, o Brasil se tornará uma nação evangélica. E eles falam isso não é com alegria não, eles falam isso com chateação. Porque os evangélicos não estão presos a dogmas humanos. O que manda na vida dos evangélicos é isso aqui. E para essa turma aceitar essas verdades aqui é o problema. Porque, irmãos, por exemplo, falam que os evangélicos são homofóbicos. Não é homofóbico. A Bíblia diz que o homossexualismo é pecado. Como adultério é pecado. Como roubar é pecado.
Como mentir é pecado. Dá para entender isso? Diga amém. Então, ouça bem. Isto aqui é o pavor daqueles mentores da sociedade que não creem em Deus. Porque isto aqui dá diretrizes. E se eu não estiver de acordo com isso aqui, eu não tenho como influenciar as pessoas. Porque a influência dessa palavra é tão poderosa que nenhuma emissora de televisão, nenhuma ideia humana supera. Então eles não falam isso com alegria, mas a verdade é que vai se tornar. Mas eu não quero que o Brasil seja uma nação evangélica. Eu quero que o Brasil seja uma nação de adoradores, que vivam em obediência à palavra de Deus. Porque religião não salva ninguém. Quem salva é uma vida com Jesus. Não pense você que quando você estuda uma coisa chamada História da Igreja no seminário, você vai ver igrejas que floriram e que depois se tornaram uma religião fria. Então, eu não tenho preocupação que o Brasil seja uma nação. Eu tenho preocupação, sim, é que a igreja, aqui na terra, realmente reflita a glória desse Cristo, o seu cabeça, o cabeça de todos nós, que é Jesus. Amém? Eu vou terminar fazendo uma pergunta para você. Você está dando o seu melhor para Deus? Ou você está sendo aquela veia entupida que eu falei aqui, que poderia estar fluindo mais de Deus, mas por uma questão de escala de valores, você não tem dado prioridade a isso? Eu não sei, mas eu queria orar junto com você. Vamos nos colocar de pé. Enquanto eu oro, eu tenho certeza que Deus tem falado com você nesta manhã, que Ele tem trazido até você alguns pensamentos que eu não tenho conhecimento, mas que Deus está falando. Quantos sinceramente dizem assim, pastor, Deus falou comigo esta manhã em alguma coisa? Levante a mão assim. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra é viva, é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ela corta para os 2 lados, o lado de quem ouve e o lado de quem fala, o lado de quem pede prática e do lado de quem pratica. Senhor, a tua palavra é poderosa. Eu quero pedir que nesta manhã, se há alguma escala de valores que não está, Senhor, colocando a tua igreja como um lugar primeiro, que tu trabalhes na mente e no coração. Se há pessoas aqui, Senhor, que poderiam estar mais envolvidas, mas que não têm entendido, Senhor, que estar na igreja, plantado na casa de Deus, é o segredo do crescimento da vida dessa pessoa. Desperta os seus corações. E que não haja nenhum membro do corpo, Senhor, parado, Senhor, inútil, mas que esteja, Senhor, ávidos para ouvir e realizar a tua obra aqui na terra. Pai, enquanto é tempo, porque daqui a pouco todos nós passamos, mas a tua palavra permanece para sempre. Pai, muito obrigado por tudo. Dá-nos um almoço tranquilo, um dia maravilhoso, que amanhã, logo mais a gente possa estar aqui. Que haja uma compreensão no coração do teu povo que domingo é dia do Senhor. É dia de estar na tua casa, não só pela manhã, mas à noite também, Senhor. Porque, Senhor, nós comemos tantas coisas durante a semana, ouvimos tantas coisas ruins, tanta violência, tanto pecado, tantas coisas erradas. E este lugar, Senhor, é pronunciada a tua palavra, que é viva, que é reta, que é remédio para as nossas almas. Desperta o teu povo, Senhor, a vir se alimentar mais e mais na tua casa. Em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Deus abençoe a todos, uma boa manhã, um bom domingo.